Política do Dia no Ar, é hora de debatermos os assuntos que estão na pauta desta quarta-feira do seu interesse, porque política é interesse de todo mundo. Para o nosso quadro, recebo Edna Maciel. Boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, equipe maravilhosa aqui da UGIA. Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio Galeno, Edna Maciel, João Magalhães, queridos telespectadores, satisfação muito grande estar aqui. João Magalhães, aquele abraço, seja muito bem-vindo, boa tarde. Olá, Lívio Galeno, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bora! O deputado federal piauiense pelo PL, Fábio Abreu, pediu a inclusão de policiais militares na fila de prioridade da vacinação contra o novo coronavírus. Vamos acompanhar o que disse o parlamentar sobre esse assunto. Eu, particularmente, questionei exatamente o ponto em que se refere às prioridades do nosso país. No enfrentamento direto a esse Covid, nós tivemos os profissionais da saúde que foram muito bem reconhecidos e tiveram a sua prioridade. Os idosos também a sua prioridade. Agora, eu não concordo que quando quando fala policiais, os agentes de segurança pública, levados em consideração como de linha de frente, mas para a aplicação das vacinas, estamos depois, por exemplo, do sistema carcerário brasileiro. No estado do Piauí, por exemplo, no universo de 5 mil presos, apenas um preso morreu por Covid. Policiais militares mortos, 34 policiais militares mortos. Então há aí uma clara, um desprestígio para com os agentes de segurança pública. É um assunto bastante interessante, visto que nós temos uma série de prioridades sendo apresentadas a cada dia por parte dos parlamentares. João Magalhães, começo com você. Você acredita que realmente criar uma lista, aumentar essa lista de prioridades é algo que vai facilitar o processo de imunização no Brasil? Olha, Lívio, a gente até compreende que várias as categorias de trabalhadores desenvolvem um trabalho bastante importante para a sociedade. No entanto, é preciso lembrar que no que diz respeito à imunização, é preciso ter um olhar geral para todo o país e, obviamente, para toda a sua população. Neste caso, o que precisa ser cobrado é uma campanha de imunização célere e que contemple toda a sociedade. Obviamente que os policiais, que a categoria da segurança pública desenvolvem um trabalho essencial, eles, obviamente, estão, sim, expostos ao risco de contaminação pela Covid-19, porque é impossível se pensar numa política de segurança pública que não haja contato físico, né, que não haja... É difícil se cumprir o isolamento social, o distanciamento social, você atuando na segurança pública. Mas, se a gente for parar para analisar profissão por profissão, todas elas acabam, de certa forma, se expondo em meio a esta pandemia. Então, se cada deputado for tentar encaixar determinadas profissões na lista de prioridade para vacinação, a gente pode acabar prejudicando a campanha de imunização nacional, que esta sim precisa ser célere, e o que precisa ser cobrado é exatamente essa celeridade na vacinação de toda a população, de todos, claro, os grupos de risco, principalmente, os profissionais da área da saúde, porque, obviamente, estão mais expostos ainda à contaminação, e, claro, um profissional de saúde contaminado que deixa de ir ao trabalho piora consideravelmente, principalmente num cenário atual de colapso do sistema de saúde, mas eu acredito que se a gente ficar inserindo se a gente for inserir todas as profissões importantes e que estão expostas aos riscos de contaminação na lista de prioridade, a gente vai acabar tendo uma lista de prioridade tão grande quanto praticamente a toda a população brasileira. Então, eu acredito que é muito melhor empreender esforços, concentrar esforços em cobrar uma celeridade de toda a campanha de imunização nacional. Eliezer Rodrigues, hoje quem fala para a gente sobre essa questão de incluir um grupo prioritário nesta primeiro momento de vacinação é o deputado Fábio Abreu, muito ligado à segurança pública, mas também tivemos já a repercussão de que agentes funerários do estado do Piauí queriam essa imunização o quanto antes, visto que são eles que estão lidando diretamente com os corpos que são vítimas da Covid-19, corpos que geralmente também podem estar infectados, eles também estão
diante desse problema muito sério. Eu queria saber da tua opinião, Eliezer. Nós estamos aqui com uma fila cada vez maior de prioridades sendo propostas para a sociedade brasileira. E, ao mesmo tempo, estamos vivenciando uma pane seca de falta de vacina. Como equilibrar essa situação, Eliezer? Bom, Lívio, é extremamente difícil e relativo determinar o que é essencial e o que não é, o que deve ser prioridade ou não na fila de vacinação. Muitas vezes parece simplesmente uma queda de braços onde pesa o capital, a influência política. Se determinado grupo ou segmento tem voz, tem representante, tem alguém com condições de viabilizar essa preferência, então isso acontece. Se não há, então fica uma espécie de exclusão de grupos. Claro, o ideal seria de fato uma vacinação para que tudo voltasse próximo da normalidade como era antes da pandemia. Todos os profissionais, nesse momento, todas as pessoas têm seus motivos. Se cada um for alegar aquilo que pode fazer merecer uma prioridade na vacinação, então todos vão ter. E, ao mesmo tempo, no que diz respeito, por exemplo, à abertura ou não de segmentos, podemos considerar que tudo aquilo que provém o sustento é essencial. Então, a discussão é muito relativa, muito complexa e, no momento, eu tenho visto mesmo a influência de força política em algumas decisões. Esta tua fala é bastante interessante, Eliezer Rodrigues, porque dias atrás eu conversei com a vice-governadora do estado do Piauí, Regina Souza, ela justamente disse isso. Enquanto tivermos uma lista, uma fila de prioridades só crescendo, vai ser muito difícil nós termos as vacinas que estão disponíveis em mercado brasileiro na atualidade dando conta e cumprindo o seu papel, que é imunizar a nossa população. De acordo com uma análise da vice-governadora do estado do Piauí, Regina Souza, o que se precisa neste exato momento é a luta por uma garantia mais efetiva, mais massiva de imunizantes contra o novo coronavírus. Edna, estou com um pequeno problema no teu microfone, vou tentar resolver. Certo. Daqui a pouco eu peço a tua opinião. Quero voltar a falar com o João Magalhães ainda sobre esse assunto. João, você acredita que realmente nós estamos diante de uma crise diplomática para conseguir mais vacinas? Porque eu acredito que realmente uma saída viável para o nosso problema, inclusive encurtar essa fila prioritária de imunização, é garantir a imunização em massa, mas nós estamos vivenciando uma crise diplomática que nos impede de ter mais acesso a imunizantes? Olha, Lívio, eu não diria uma crise diplomática, porque é fato, a crise diplomática se a gente tivesse, obviamente, um mercado internacional oferecendo vacinas e as empresas, os outros países não querendo vendê-las ao Brasil. A gente, pelo menos por enquanto, eu diria, não chegamos a este ponto. O que há, na verdade, é que as vacinas estão sendo produzidas, claro, em uma escala muito menor, que há necessidade, que há demanda. Obviamente, quem se antecipou no processo de aquisição, de encomenda dessa produção, ele está na frente, é uma fila. Então, quem começou a tratar sobre compra de vacinas no ano passado, obviamente que tem prioridade. E o Brasil, isso já ficou demonstrado, inclusive pela imprensa nacional, mas o próprio governo federal reconheceu isso, empresas farmacêuticas internacionais também comprovaram que ainda no ano passado foi feita uma oferta de milhões de doses de vacina que ainda estavam em estudos, portanto, ainda estavam em produção ao governo brasileiro, no caso ao Ministério da Saúde, mas em alguns casos ou não houve resposta, ou a resposta foi negativa. Obviamente que lá, no segundo semestre do ano passado, ainda eram muitas as dúvidas sobre quais vacinas seriam as mais eficientes. Havia dúvidas também sobre o preço, né, a ser praticado pelo mercado internacional, mas é certo que quem começou a negociar teve prioridade e hoje a falta de vacinas no nosso país se dá exatamente por isso, porque essa negociação que deveria ter começado ainda no primeiro semestre do ano passado atrasou bastante e agora, embora a gente veja câmaras municipais querendo que prefeituras façam aquisição de vacina, governadores se colocando à disposição para fazer compra de vacinas, o governo federal agora mais interessado em buscar empresas e negociar a aquisição de vacinas, o mercado, né, o mercado que produz, ele não tem essa capacidade de produzir e entregar essa quantidade de vacinas a curto prazo. Então, os cronogramas sempre são lá para agosto, lá para setembro, lá para outubro. Isso, obviamente,
atrapalha o bom andamento, um célere andamento da campanha de imunização. Mas eu não vejo crise diplomática, não. Eu vejo, na verdade, um erro político, um erro estratégico, um erro de gestão que foi cometido ainda no ano passado, no início, no primeiro semestre de 2020. Deixa eu só me explicar por que eu utilizei o termo crise diplomática, porque realmente nós estamos acompanhando negociações a nível internacional, por exemplo, países como os Estados Unidos da América se anteciparam, os Estados Unidos se antecipou bastante e comprou realmente em massa bastante doses da Oxford AstraZeneca e também comprou bastante doses do imunizante da Pfizer e da Moderna. O que nós estamos observando nos Estados Unidos da América é justamente uma preferência, por assim dizer, pela aplicação das vacinas da Moderna e da Pfizer na população, enquanto vacinas da AstraZeneca Oxford continuam estocadas para que, se um dia os Estados Unidos precisar, estão ali guardadas. Mas é fato, nós estamos com baixa disponibilidade de vacinas no mercado para a compra, mas temos países como os Estados Unidos e como a União Europeia que também estão com a vacina da Oxford AstraZeneca estocadas, guardando, porque nós temos uma grande oferta de vacinas da Moderna, da Janssen até e da Pfizer. E o Brasil está tentando exaustivamente negociar a liberação dessas vacinas da Oxford AstraZeneca e ainda não tem conseguido. Vamos acompanhar realmente como que os governadores brasileiros, que estão muito mais à frente dessa questão da negociação para a aquisição de imunizantes, vão conseguir solucionar esse problema. Agora sim, Edna Maciel, mais uma vez boa tarde para a senhorita, quero saber a sua opinião. Nós estamos vendo a cada dia a fila de prioridades aumentando, o sentimento popular deste desejo de ser imunizado também cresce. Como é que fica a população vendo que as prioridades só aumentam, mas como eu digo mais uma vez, estamos vivenciando no Brasil uma pânico seca, uma crise seca porque não temos vacina. Edna, boa tarde. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a vocês que estão nos assistindo. É bem difícil mesmo você colocar como prioridade as categorias no momento desse. Agora, nós temos que pontuar que realmente os policiais, realmente os profissionais de educação e também as doenças crônicas que já foram relacionadas, e aqui nós pontuamos outro dia aquelas pessoas que precisam de hemodiálise, sim, são prioridades. Nós sabemos que estão na linha de frente. Os comunicadores que estão nas ruas, os repórteres, também estão nas linhas de frente. Nós temos várias categorias nas linhas de frente, mas nós temos que pensar, sim, em dar prioridade a quem tem prioridade. Primeiro as idades, depois as categorias. Eu acho que sim, temos que dar prioridade a algumas categorias. Mas como nós estamos num momento de urgência, de emergência, numa pandemia em que nós não temos realmente o número de vacinas, não estamos imunizando da forma que deveríamos, fica muito difícil você atender a todos esses pedidos. Mas tem que ter, sim, prioridade e prioridade das prioridades. Para isso, gente, tem que ter uma organização, tem que ter um comitê de gestão, nós já temos, inclusive, em nível estadual e aí em nível municipal, quem pode estar pensando e tomando à frente dessas prioridades, indicando quem elas seriam. A Câmara, como bem foi pontuado, os vereadores e também os deputados estaduais através da Assembleia Legislativa vão ter, sim, representam algumas categorias e vão, como a gente diz no popular, puxar a sardinha, puxar a brasa para o seu grupo. Então, vem a questão política também, tudo tem que ser analisado. Mas, nesse momento, repito, o que nós precisamos é de vacina, o que nós precisamos é de imunizar em massa. Então, essa é uma questão realmente de muito debate e nós não temos tempo para esse debate. Então, a gente fica com as mãos amarradas. Os gestores têm que realmente pensar rápido, discutir rápido e, na minha opinião, eles devem sempre prestar atenção no que os especialistas e nos que os pesquisadores estão dizendo. Se tem que tomar, Eliezer, Magalhães e Lívio, medidas rápidas, então nós precisamos de decisões rápidas. E quando você tem uma coordenação, seja em qualquer das esferas que eu citei, o resultado também vem rápido. Quero dar minha opinião aqui porque eu penso da seguinte forma, nós estamos em uma situação bastante delicada,
onde há uma urgência, esse desejo, essa necessidade da população em retornar à sua vida normal, e nós observamos que realmente isso só vai ser mais próximo de possível quando toda a população ou parte significativa da nossa sociedade estiver imunizada. O que nós observamos com bastante clareza é este desejo da população de ser imunizado, mais do que ser imunizado, um desejo de ter novamente a sua vida normal, entre aspas, de volta no seu dia a dia. Mas eu acredito, Edna, João Magalhães e Eliezer Rodrigues, que neste exato momento, mais do que nunca a sociedade piauiense e maranhense que nos assiste neste exato momento, é hora de nós nos reunirmos como sociedade civil organizada e cobrarmos de todos os nossos representantes, vereadores, deputados, senadores, presidente, uma solução. O que o povo brasileiro quer é uma ação coordenada por vacina. E é claro, nós devemos cobrar cada vez mais dos nossos representantes uma solução para o nosso problema. Não importa de onde venham, desde que se tenha qualidade e segurança científica, nós queremos vacina. E a população, Eliezer, Edna e João, ao meu ver, parece que está se esquecendo de quem tem poder de cobrar, de passar o poder de representação, é a própria sociedade. Eliezer, está mais do que na hora da população fazer valer sua voz, Eliezer. Com certeza, muitas vezes esse papel é cumprido simplesmente por militantes. Nada contra, cada partido, cada ideologia, tem aqueles que defendem ferrenhamente as ideias. Isso é natural, vivemos, graças a Deus, em uma democracia onde há liberdade de expressão de pensamento. Mas, independentemente, indistintamente de questões políticas, a população, cada cidadão e tem o direito de se manifestar, de cobrar, de dizer da sua forma, de almejar na prática aquilo que realmente pode nos trazer dias melhores. Então isso passa sim pelo empenho de cada um, pela dedicação de cada um, porque diante de uma inércia, os gestores muitas vezes acabam não focando no que é necessário, acabam se desligando daquilo que é prioridade. Aí a sociedade vem e cumpre o seu papel de cobrar, porque somos nós que damos condição dos meios serem produzidos, de custear todo o funcionamento da máquina pública, de se ter recursos para investimentos, inclusive na área da saúde. Então, é evocar aqui a participação ativa de cada cidadão, de cada cidadã. Edna Maciel, eu te conheço não é de hoje, nós temos aqui uma vivência, nos encontramos muito nas ruas fazendo reportagens e eu quero me aproveitar da sua experiência. Conversando com alguns políticos piauienses, eu refletia já sobre algum assunto de que o piauiense, de certa forma, o brasileiro como um todo, não sabe mais protestar como antes. Qual a sua opinião sobre isso? O brasileiro sabe garantir os seus direitos quando assim é necessário? Olha, Lívio, vou lhe dizer, muito obrigada aí pela questão da experiência. Nessa caminhada... A gente se conhece longa data. Isso! Mas você é muito jovem, mas nos conhecemos há bastante tempo, esbarramos os microfones mesmo nas ruas, o que eu tenho o grande prazer de estar aqui agora ao lado de vocês dois. E do Magalhães também. Então, falando nisso, a gente acompanhou várias histórias, né, da nossa população se manifestando sob várias formas. É claro que há algum tempo nós presenciávamos mais as manifestações de rua, né? E com a chegada, já vou pular aqui para a internet, essa manifestação hoje, ela vem, na minha opinião, sem tanta qualidade da militância ou não, na internet, nesse espaço que foi criado. E as pessoas se manifestam sim. Eu acho que o público aprendeu também muito mais sobre os seus direitos e sobre os seus deveres, e os meios de comunicação contribuíram muito, Lívio, para isso. Agora, eu acho que o que teve também nesses últimos anos foi um pouco de acomodação, né? A manifestação era uma manifestação de rua, depois ela começou a ser uma manifestação mais de debate, ideológica, participativa. As pessoas procuraram ler mais, se instruir mais, saber mais da história, para poder também valer os seus direitos. E hoje eu creio que as pessoas, e eu estou vendo na internet e acompanhando, as pessoas fazem manifestos, fazem manifestações, pedem assinaturas, mandam por e-mail. Então, muitas vezes a gente reclama que a internet é um espaço que não é tão positivo quando ela dá liberdade para qualquer tipo de manifestação, às vezes até grosseira, ou as fake news. Mas eu acho que a internet, tenho certeza que a internet dá essa liberdade e que o
público talvez, sendo militante ou não, ele talvez ainda não tenha aprendido que essa ferramenta, ela pode ser usada sim para valer também os seus direitos. Ele não tem aprendido 100%, mas eu acho que tem usado sim bastante, principalmente as pessoas que estão agora nessa última década, os mais jovens, e nós estamos aprendendo a usar também para fazer valer os nossos direitos. Então, eu creio, Lívio, que nós tivemos uma evolução, tá, com a internet. Ela está servindo, ela é uma ferramenta boa para manifestações. Eu tenho certeza que vocês recebem nos seus e-mails, assine esse manifesto. Sim. Vamos falar contra o racismo, contra o preconceito sobre todas as formas, LGBTI+. As pessoas estão utilizando muito mais a internet. Então, eu creio que houve uma evolução, sim, e que as pessoas, aos poucos, vão sabendo cada vez mais aproveitar essa ferramenta. Edna, eu concordo e discordo de você. Realmente Diga. Concordo quando nós temos que observar que essa questão da militância começa a se migrar para os veículos, para as plataformas online, mas eu acredito que realmente ainda estamos vivenciando uma crise qualitativa do nosso, por assim dizer, o nosso buscar os nossos direitos, porque de certa forma nós observamos com muita clareza nas redes sociais uma agressividade sem limites. Agredir e contra, na realidade na internet, publicar comentários de teor um pouco duvidoso nas redes sociais não é garantir o seu direito. Garantir o seu direito é saber, compreender ao que você tem direito e, é claro, saber até onde vão os seus deveres. Por isso eu acredito que realmente nós precisamos crescer ainda mais e entendermos o que é decisivo para que a nossa militância na internet, em contextos de pandemia principalmente, possa ganhar maior corpo. Ser militante não é sinal de ser esquerdista, centrista ou direitista. Ser militante é ser cidadão. Todos nós que temos direito a voto, temos também o dever de cobrar e direito também de cobrar aquilo com o qual os nossos representantes legais foram eleitos e, é claro, tem ali para trabalhar e tem que garantir em nosso nome. Nós precisamos compreender. Ser militante não é ser partidarista, é ser cidadão. Vamos aqui ao nosso próximo assunto, porque os vereadores de Teresina debateram na manhã de hoje um decreto que foi anunciado pelo prefeito da capital, Dr. Pessoa, que deve ir contra o decreto estadual que limita o funcionamento do comércio pelo estado do Piauí já para os próximos dias. Eliezer Rodrigues esteve lá na Câmara e conta pra gente um pouco sobre esse debate. A intenção da Prefeitura de Teresina de flexibilizar as medidas restritivas impostas pelo governo do estado aqueceu os debates no parlamento da capital. A liderança do prefeito está convicta de que medidas como o lockdown não são eficazes. Não é você fazendo um lockdown de quinta-feira até segunda que vai fazer com que as pessoas se distanciem. Pelo contrário, essas pessoas podem ter certeza que vão se reunir em algum lugar. Aí quando chegar na segunda-feira, vai aquele monte de gente, aí sim é que vai haver, né, uma aglomeração grande. Hoje à noite você vai ver a loucura que vai ser, todo mundo correndo para o supermercado, num posto, em algum lugar. Então, o que eu acho é que as pessoas precisam ter consciência do momento é grave, a prefeitura tem que ter uma fiscalização, o Estado tem que ter uma fiscalização para que as pessoas estejam distanciadas, que estejam usando a máscara, que estejam se cuidando. Mas uma ala de vereadores tem uma defesa diferente aqui na Câmara Municipal de Teresina. Acreditam nos efeitos positivos dos decretos de lockdown no controle da pandemia e defendem até o prolongamento das medidas restritivas por um período que pode chegar a 14 dias. Nós deveríamos ter um lockdown de 14 dias, com tudo fechado, e a partir daí a gente ter tudo aberto novamente e ir fazendo essa avaliação conforme pudesse garantir que a economia pudesse funcionar de fato e de direito, como todo mundo deseja, mas também que nós tivéssemos a segurança necessária para isso. Eliezer Rodrigues, opiniões contrárias na Câmara. Sim, é o palco dos debates, o parlamento tem essa naturalidade e aí vemos um ponto central na discussão. Lockdown é necessário? Lockdown tem efeito? Para o líder do prefeito, não é uma medida efetiva. Já para outra ala da Câmara Municipal de Teresina, como vimos aí a fala do vereador Deolindo Moura do PT, medidas assim são necessárias e até por um tempo maior, Lívio Galeno. E já temos aqui informações de um decreto
pronto para publicação no Diário Oficial do município, ou seja, uma medida da prefeitura em que o prefeito doutor Pessoa acompanha como medida o decreto do governo do estado, no momento em que se antecipa o feriado de quinta-feira, para quinta-feira, na verdade, aquele feriado que seria no dia 19. Então, quinta 18, sábado 20 e domingo 21. Não haverá ponto facultativo na sexta-feira 19 nas instituições municipais. Por outro lado, o prefeito flexibilizou de uma certa forma o horário de funcionamento do comércio. E isso ainda precisa ser discutido, porque se for de encontro, se conflitar com o decreto estadual, a justiça certamente não permitirá o decreto. Nós temos aqui uma fala do presidente da Câmara sobre o assunto, né? Vamos acompanhar o que disse Jeová Alencar sobre o assunto. Devidas precauções, as devidas medidas necessárias, às vezes necessárias e impopulares, mas por outro lado nós temos aí uma economia, eu sempre costumo falar da economia criativa, aquelas pessoas que sobrevivem de todo dia matar 1 milhão para sobreviver. É um lockdown geral, nós temos que ter aí uma junção entre o poder municipal, o poder estadual e o federal. É você tirar uma pessoa que sobrevive de um espetinho, uma pessoa que sobrevive de um trailer, dizer que essa pessoa, a partir daquele dia, não pode mais trabalhar, e sem dar nenhuma opção para ela de recurso, seja do município, seja do estado ou do governo federal, nós vamos ter aí mortos de Covid ou mortos de fome. Então, é preciso ter muita cautela, muita serenidade nessa hora, para poder tomar alguma decisão. João Magalhães, decisão difícil de ser tomada. Sem dúvida nenhuma, e o vereador Jeová Alencar tocou no ponto fundamental. A lockdown, embora seja uma ferramenta importante e no momento a única, provavelmente, que conseguiria frear o grande aumento que a gente tem hoje de casos e principalmente de demanda por internações, era necessário que esse lockdown partisse com outras contrapropostas. Você não pode realmente pedir para que, principalmente, aquela faixa da população que sobrevive, que ganha o seu sustento diariamente, ele fique trancado dentro de casa sem dar a ele nenhum outro tipo de esperança. Essa esperança, obviamente, teria que vir através de um auxílio e, do ponto de vista político e social que a gente tem hoje, sem dúvida nenhuma, esse seria o papel do governo federal em ter aí um programa nacional em que pudesse, sem dúvida nenhuma, garantir a essa população as condições de cumprir esse decreto de isolamento social. Então, toca realmente naquela questão. O grande problema é que, desde o ano passado, o Brasil começou a discutir como se a saúde fosse adversária da economia. E não é por aí. As duas andam juntas e precisam andar juntas, porque a população precisa tanto de saúde, neste caso se preservando de contaminações, quanto também precisa ter o seu sustento garantido. Neste caso, com restrições às atividades econômicas, essa ajuda seria o velho e conhecido auxílio emergencial, que para este ano tem sido muito debatido, mas provavelmente ficará muito longe do que foi implementado no ano passado. O certo é que enquanto a gente tiver gestores pensando nessa dualidade, pensando que saúde e economia não caminham juntas, a gente vai continuar sofrendo com estes problemas. De um lado, a pobreza, que sem dúvida nenhuma tem aumentado, inclusive o risco o aumento do número de famílias que veem a fome se aproximar, e por outro, a gente também caminha um caminho muito ruim, que é o aumento de contaminações e, consequentemente, a demanda por leitos hospitalares, o que já fez não só o Piauí, como vários outros estados, a ter aí praticamente 100% da sua rede de atendimento na saúde completa, o que obviamente causa ainda mais transtornos à população. Edna Maciel, nós não podemos apenas nos conformar com a apresentação para a sociedade, ou a cruz ou a espada, ou se morre de fome ou se morre de Covid. Nós precisamos, é claro, com os gestores públicos, apresentar uma saída viável. Cadê o auxílio emergencial que não sai? Cadê realmente essa questão de mais leitos de UTI? É muito duro, é muito complicado você apresentar para a população ou morre de fome ou morre de Covid, Edna.
E quem está na fila à espera de um leito da UTI, ou quem está com fome e não tem emprego, ele não quer saber de esperar, não, porque pode. A doença não espera e a fome não espera. Então, nós não podemos ficar entre a cruz e a espada, nós não podemos ficar com um lençolzinho curto que a gente puxa para cima e os pés aparecem, puxa para baixo e se incomoda, porque o lençol não tem o tamanho correto. O que tem que se fazer é medida emergencial. Não adianta, o lockdown, ele tem que ser feito. A única arma que nós temos, a única vacina eficaz, imediata para quem ainda não está na faixa etária para tomar a dose, é distanciamento, máscara e é ficar em casa quem puder. Então, o lockdown, ele é necessário. Temos a economia, sim, para pensar, mas sem vida não é economia, nada se movimenta. Então, nós precisamos apoiar através do auxílio. Gente, os recursos têm que aparecer, tem que ter recursos. A gente tem que achar uma solução. Não se pode simplesmente dizer que vai ficar entre a cruz e a espada, que não tem como fazer, não tem como resolver. Tem que ter uma maneira de resolver. E o auxílio não pode ser o auxílio de uma semana e de 15 dias, não. É mensal, as pessoas precisam comer, e elas precisam se movimentar, e elas precisam se cuidar todo dia. Então, eu creio que há um pensamento muito vago do que é uma pandemia. Eu creio que está se misturando muito as questões políticas, econômicas. Então, somos privilegiados, sim, alguns de nós somos, porque temos uma casa, temos o que comer, temos o que beber, mas não é a maioria. A maioria não pode se trancafiar dentro de casa. Então, o que vamos fazer? Vamos dar condições para que as pessoas possam realmente cumprir o lockdown. E se há uma forma de auxiliar microempresários, se há uma forma de auxiliar aquele ambulante que a gente sabe que depende diariamente daquele sustento, tem que se arrumar um jeito, tem que se arrumar recursos, tem que se resolver, não adianta. E mandar todo mundo para a rua também não adianta. Então, tem que se tomar uma decisão, e a decisão é um período, pelo menos os especialistas estão dizendo que tem que ter um período direto, se são 10 dias, se são 8 dias, se são 7 dias, mas nós temos que dar uma parada geral, só a gente freando e dando condições para as pessoas que realmente estão fechando suas portas e para aquelas pessoas que nós citamos agora, que são os mais necessitados, as pessoas que vendem seus churrasquinhos, suas pipocas no meio da rua. Nós temos que fazer isso sim. Não adianta, Lívia, não adianta. Nós temos que arranjar uma solução. E é muito importante dizermos mais uma vez que a imprensa nada mais é do que uma servente da nossa sociedade. Nós estamos aqui para manter você de casa sempre muito bem informado sobre o que você precisa saber para tomar suas decisões corretas. E com certeza você que nos assiste neste exato momento sabe que em nenhum momento, até quando nós precisamos ser duros com a nossa população, nós da imprensa o fomos, porque é necessário cobrarmos máscaras nos rostos, mãos higienizadas, distanciamento social. Nós sabemos que o lockdown tem a sua parcela de eficácia para barrar de uma forma drástica a transmissibilidade do novo coronavírus? Sabemos, mas também sabemos que promover festas clandestinas, andar por aí sem máscara, olha gente, a coisa mais simples do mundo na atualidade para mim, infelizmente, é observar pessoas andando sem máscaras nas ruas. Então, sem máscara, sem uma certa distanciamento social e sem estar higienizando corretamente as mãos, não há lockdown no mundo que vai resolver o problema de uma pandemia. Sem máscaras, sem distanciamento social e sem higienização correta das mãos, não há auxílio emergencial ou leitos de UTI suficientes para dar conta da necessidade da população. Nós estamos aqui, sim, para cobrar dos gestores públicos um posicionamento deles no que diz respeito às necessidades da população. Mas também, população, estamos aqui para lembrar, lavar as mãos, máscara no rosto e, é claro, distanciamento social. Sem isso, nada vai dar certo. Auxílio emergencial, UTIs, lockdown, nada vai funcionar sem a nossa colaboração. Participe você também. João, você tem uma informação para a gente no que diz respeito a uma proposta que está sendo debatida na Câmara sobre um lockdown aqui em Teresina. Que informação é essa? Isso mesmo, Lívio. Aliás, ele falou agora há pouco, lembrou um caso que se comenta muito em Teresina desde ontem, que é a intenção da Prefeitura, no primeiro momento, em praticamente impedir o fechamento das atividades comerciais neste
nesta quinta e na sexta-feira. No entanto, lá na Câmara Municipal, a discussão vai em outro sentido, viu? O vereador Joaquim Caldas, do MDB, inclusive mesmo partido do prefeito Dr. Pessoa, apresentou um requerimento no plenário da Câmara que foi aprovado por 16 vereadores, e esse requerimento pede, na verdade, a adoção de um lockdown em Teresina por 12 dias. O parlamentar argumentou que hoje pela manhã em Teresina, cerca de 50 pessoas já aguardavam leitos de UTI, o que demonstra aí realmente um colapso na rede de atendimento municipal. E é bom lembrar que a rede de atendimento em Teresina está integrada a todo o estado, portanto, muita gente do interior também depende dos leitos disponíveis aqui em Teresina, e ele apresentou essa proposta argumentando realmente o que já se sabe, que o sistema está colapsado, que o lockdown atualmente é o meio mais eficaz de impedir o aumento de contaminações, o aumento dessa demanda por leitos nos hospitais do Piauí. E ele, pelo visto, teve o apoio da ampla maioria dos parlamentares. Agora, esse requerimento segue lá para análise do prefeito, Dr. Pessoa, que deve se posicionar a respeito dessa proposta que vem da Câmara Municipal de Vereadores. Eliezer Rodrigues, por um lado, nós temos o líder do prefeito defendendo que realmente lockdown não é saída. Foi o que nós ouvimos Renato Begé falar na sua reportagem. Agora nós temos aqui uma proposição de um vereador do mesmo partido do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, Joaquim Caldas, defendendo um lockdown de pelo menos 12 dias, se eu não me engano. Eliezer, correto. É melhor afinar esse discurso. Sim, sim. O prefeito Dr. Pessoa tem sinalizado que não é favorável a tantas medidas restritivas de uma forma tão constante e enérgica. Claro, é médico, profissional da saúde, tem a sua história nesta área clínica de assistência às pessoas, mas tem ouvido muito o segmento empresarial. E os empresários defendem a manutenção de suas atividades com a adoção dos protocolos de segurança sanitária. Agora também precisamos reconhecer o ponto central que embasou esse requerimento do vereador Joaquim Caldas, é a demanda por leitos, é a fila de espera. Pacientes críticos estão aguardando um leito e esse leito ainda não se sabe quando será disponibilizado, aonde será possível se internar para um tratamento de um estado mais grave da Covid-19. Então, a tentativa é garantir que, ao longo desses dias, aí no caso a suposição foi de 12 dias, o sistema de saúde possa se desafogar, novos leitos possam ser liberados para a absorção de uma demanda que já está aí bastante eminente. Minha Lady Lilás do jornalismo, Edna Maciel, vamos também trazer esperança para o nosso povo, não adianta só falarmos de cobranças, não adianta só falarmos, é claro, chamarmos o povo a ter consciência. Eu acabo de receber aqui no meu celular uma informação de última hora que eu quero compartilhar com todos que nos acompanham pelo Dia TV e, é claro, com vocês aqui do Política do Dia. O governador Wellington Dias vem trazendo uma notícia muito positiva para a gente sobre a vacina russa Sputnik V no combate ao novo coronavírus. Vamos acompanhar o que ele tem a dizer à população sobre o assunto. Juntamente com o secretário de Saúde, Florentino Veras, aqui com o Dr. Jefferson e também com o nosso procurador, a exemplo dos 9 estados do Nordeste, além do contrato geral firme para a compra dessas 37 milhões de doses da Sputnik com o Fundo Soberano Russo, agora celebramos também individualmente o contrato com o estado do Piauí. Nós estamos agora com as equipes, tanto do Nordeste como também do Ministério da Saúde, trabalhando um termo pela decisão que tomamos de colocar essas 37 milhões de doses, com entrega já a partir deste mês de abril até o mês de julho, à disposição na regra do Plano Nacional de Imunização. Vacina para o Piauí, mas vacina também para todo o Brasil. Edna, eu acho que ele estava assistindo a gente aí, já apresentando uma solução para o que eu estava chamando de pane seca da vacina. É bom, vamos comemorar, mais vacina chegando para imunizar o nosso povo. Muito bom. É muito bom que a gente tenha boas notícias para dar, né, Lívio? E é como você diz, a gente cobra dos gestores, mas também fala para a população para que ela possa se prevenir, para que também contribua para que todos que estão mobilizados para combater o coronavírus possam trabalhar de forma mais
eficaz, né? Então, essa é uma ótima notícia, e saber que nós, além de termos adquirido essa quantidade grande de vacina, que também servirá através desse contrato para outros países, né? Então é muito bom, e esperamos que as boas notícias só tragam mais ânimo para que todos nós continuemos a nos prevenir, seguindo todo o protocolo, e que em todas as instâncias se discutam medidas de prevenção, de prioridades, medidas que acabem com esse momento, porque eu não creio que haverá um momento agora, uma mudança para que a gente volte ao normal. Lívia, Eliezer e Magalhães, e aos que estão nos assistindo, não por ser pessimista, mas por saber que essa máscara ainda vai continuar no nosso rosto durante muito tempo, porque mesmo com a vacina, mesmo quando todos nós estivermos imunizados, nós vamos continuar tendo que nos prevenir, porque a doença pode chegar de uma forma mais leve, mas ela ainda pode chegar, e temos que sempre pensar nessa questão das variantes. Então, nós temos ânimo, parabenizamos a todos os gestores que estão apoiando a prevenção, estamos muito felizes de receber essa notícia, mas continuamos dizendo que temos que continuar tomando realmente muito cuidado, nos prevenindo, não nos aglomerando, nem de forma aberta nem clandestina. Edna, eu acho que aquele sentimento, né? Nadamos tanto para morrermos na praia, a vacina já está bem aí, batendo a nossa porta. Eu acho que realmente vale a pena reforçarmos esta questão de segurança sanitária nos próximos meses, até que nós possamos ser imunizados com as vacinas que estão aí no mercado contra o novo coronavírus. Exatamente, Lívia. Eu quero trazer agora para o nosso debate aqui 2 assuntos nacionais que repercutiram bastante na imprensa de ontem para hoje. O Brasil enfrentou ontem mais um dia de recordes trágicos na pandemia do novo coronavírus, com 2.798 novas mortes por coronavírus em 24 horas. Essas mortes, no caso, levaram o Brasil a ter o seu pior dia, o dia mais letal desde que a pandemia chegou. Estados como Rio de Janeiro e São Paulo ultrapassaram cada um a marca de 500 óbitos em 24 horas. Outra marca assustadora é a mais alta média diária de óbitos causadas pela doença, 1.976 mortes nos últimos 7 dias. No total, nós chegamos a 282.400 pessoas que já perderam suas vidas no Brasil como consequência do novo coronavírus. O levantamento é de um consórcio de imprensa nacional. Edna Maciel, quase 3.000 mortes em 24 horas. Se este não é o momento para se abrir o olho e se mudar de postura, que momento vai ser? É o momento, já passou, nós estamos atrasados em tudo. Então, esse é um momento de reflexão, esse é um momento de gestão, de coordenação, de sentar à mesa com urgência, de ficar 24 horas ligado, porque a vacinação tem que ser massiva. Nós temos que continuar, infelizmente, batendo nessa tecla. Você vê que todos os nossos destaques, eles são correlacionados e têm relação com decisões, com gestão, com organização, com pensar no outro. Então, nós temos que dar continuidade, mas é a esse trabalho de preocupação e de união, Lívio, entre todas as instâncias e não só com o público e o privado, mas cada uma pessoa, cada um de nós. Você vê que gostaria de colocar aqui da questão das entidades que estão se juntando em nível nacional e local, cada regional, e cruzando informações e tentando com que um ajude o outro financeiramente, individualmente, com cestas básicas, como a CUFA no Rio de Janeiro, que também já está começando a estender seus braços aqui para o Nordeste, já com visitas de representantes. Então, são todos que têm que se unir. Não, como você disse, não adianta só a gente ir até os gestores e cobrar deles. Temos que cobrar, mas também temos que fazer a nossa parte. E as entidades que existem, as que estão surgindo várias entidades agora, só, única e exclusivamente, para ajudar as pessoas durante a pandemia. Então, esse momento, ele está atrasado, nós estamos atrasados. Todas as nossas decisões foram tomadas depois. Por quê, Lívia? Nós subestimamos, o nosso país subestimou o coronavírus.
Acrescentando a esta informação, quero trazer mais um dado aqui, porque a pesquisa Datafolha apontou que a rejeição à forma do presidente Jair Bolsonaro de combater a pandemia do novo coronavírus atingiu a maior marca histórica, com 54% dos brasileiros que avaliam a gestão de Jair Bolsonaro como ruim ou péssima da pandemia. Essa taxa representa um aumento de 6 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, realizada em 20 e 21 de janeiro, também tentando medir a popularidade do presidente no que diz respeito à gestão dessa crise. O novo índice de rejeição foi auferido na semana em que o país enfrenta incertezas com o comando do Ministério da Saúde durante a pior fase da crise sanitária, com a escassez de leitos e de vacinas em todas as regiões. João Magalhães, você acredita que este índice cada vez maior de mortes diárias no Brasil, aqui no caso ontem beirando 2.800 óbitos como consequência da pandemia, contribuem de forma negativa para a questão da rejeição, no caso, do presidente Jair Bolsonaro? Sem dúvida nenhuma, Lívia. Eu diria não só apenas o número, que infelizmente a gente sempre lamenta, o número de mortes que foi alto, mas enfim, a própria imagem que o Ministério da Saúde passa no enfrentamento da pandemia, além, claro, de outras áreas do governo que dialogam diretamente com o momento atual, como é o caso, por exemplo, da economia. Agora, em relação especificamente mais à pesquisa divulgada ontem, a gente observa um crescimento, sim, da rejeição da imagem do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, confesso que me surpreendeu o fato da aprovação dele se manter, o núcleo de apoio dele se manter no mesmo percentual, ou seja, essa rejeição ela está crescendo, mas por parte daqueles que consideravam o governo, ficavam assim no meio do caminho, nem aprovavam nem desaprovavam. Estes agora estão caminhando no sentido de desaprovarem, mas o índice que se agrada com a gestão do presidente, ele se mantém o mesmo, ou seja, parece que o presidente Jair Bolsonaro encontrou ali um segmento fiel a ele, que o apoia nas suas últimas decisões, inclusive no enfrentamento à pandemia. Por isso, exatamente por isso, ele se sente, de certa forma, confortável, porque com esse índice de aprovação que ele tem na casa dos 30%, ele segura muito a sua popularidade, inclusive para lidar com o Congresso, para lidar com a formação da sua equipe. Foi um fato, sem dúvida nenhuma, que chamou bastante a atenção nessa pesquisa divulgada ontem. Eliezer, o que nós já comentamos aqui no jornal No Dia News, nós quando falamos de apoiadores de Jair Bolsonaro e até do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não falamos apenas de eleitores, falamos de fiéis seguidores do que se chama de lulismo e de bolsonarismo. Bem destacado por João Magalhães, no caso nós continuamos com uma taxa de aceitação da população estável para a gestão de Jair Bolsonaro para a crise do novo coronavírus. Bom, eu vejo dois fatores que pesam nesse índice de aceitação ou de aprovação da gestão do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, o fim do auxílio emergencial, essa fase de suspensão até que se aprove e se pague um novo auxílio. Lembramos que aqui, ano passado, o presidente gozava de ampla aceitação, inclusive na própria região Nordeste, onde ele não tem uma tradição política, por conta desse programa de transferência de renda, esse socorro, esse auxílio emergencial. Isso melhorou, alavancou a imagem do presidente. Se o auxílio deixa de ser pago ou vai ser reduzido, então o efeito contrário acontece também. E o outro ponto fundamental é o avanço da doença, é o aumento do número de mortes por conta da Covid-19. Praticamente todo mundo tem alguém conhecido que foi infectado ou tem alguém conhecido que está em estado grave ou até veio a óbito por conta da Covid. Então, as pessoas estão sentindo mais, estão sendo mais afetadas e está cada vez mais incomum subestimar a doença. Ninguém subestima, ninguém brinca, todos querem medidas efetivas neste controle da pandemia. Então, esses dois fatores associados realmente declinam de forma negativa em relação ao presidente. E ainda falando sobre essa questão da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, é importante destacarmos e lembrarmos a você de casa que nós acompanhamos, de certa forma, em pesquisas que fazem uma simulação de uma eleição em 2022, nós acompanhamos o presidente Jair Bolsonaro disparado ainda em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de votos. É como realmente já foi falado aqui, nós estamos diante de um político brasileiro que realmente consegue manter a fidelização de sua base de apoio político na sociedade brasileira. Edna Maciel, boa tarde, até amanhã.
Haja vista as manifestações, as últimas manifestações há poucos dias pró-Bolsonaro. Sim, né? Com certeza. Nós vimos a campanha que Bolsonaro ganhou praticamente, como a gente vinha comentando ainda agora, do histórico de manifestações, de militância ou não, nós assistimos e vimos ele ganhar a eleição através aí de uma força muito grande na internet, de sua militância na internet, como até hoje, nos primeiros meses de mandato, usavam até a expressão de que ele governava através do Twitter, né? E ainda faz muitas declarações usando a internet. A popularidade dele é inegável, mas esse número é um número muito alto de rejeição. Okay. Né? É um número alto de rejeição mesmo e é a se ponderar sobre essa gestão, mais uma vez. É claro que essa crise sanitária reflete nesses números, mas não podemos deixar de confirmar de que ele ainda ainda está no nível de popularidade para se pensar aí no que ele vai fazer e trabalhar no nome para a próxima eleição, que já está nas ruas, né? Já está na internet, a gente já está vendo. Obrigado, Edna. Boa tarde para você. Até amanhã. Eliezer Rodrigues, obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa João, tarde. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, David. Boa tarde a todos. Política do dia.